Deixa eu começar aqui a gravação da aula, para depois ter como registro. Pronto, estamos gravando. Professor, Pois não, desculpa interromper. imagina. Tem uma amiga aqui que ela falou que está pedindo senha. Tá pedindo senha, mas na hora que eu No meu criei... não pediu senha. Ela tá falando aqui no grupo, deixa eu ver aqui. Porque o link que eu mandei não pede senha. A Letícia, né? Isso, amiga, não tem. Não tem senha. Vocês conseguiram entrar sem senha, não foi? Foi. Pelo link Na que hora... você enviou. Uhum. Porque na hora que eu crio a aula, tem a opção de pedir entrada com senha ou sem senha, né? Eu sempre tomo esse cuidado de pedir de permitir a entrada sem senha. Ela está dizendo que no dela está pedindo. Viu? Hein? Que estranho. Vocês foram direto pelo link, não foram? Sim, eu fui direto, você mandou, eu já fui pro link. Uhum. Estranho, deixa eu ver uma coisinha aqui, rapidinho. Porque no meu realmente não tá aparecendo nenhum tipo de senha nem nada, mas tem um ID aqui. Pergunta para ela de quantos números é a senha que tá pedindo lá, por favor. Tá. Eu vou printar uma tela aqui que aparece o ID da reunião e vou colocá-la lá no grupo, tá? Vê se com o número que aparece lá, como ID, ela consegue entrar. Então vamos lá, gente. Para aprendermos a fatorar os números e calcularmos raiz quadrada, que é assunto pertinente em quase todos os concursos públicos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a fatorar números. Então a aula de hoje será sobre números primos, fatoração e continuaremos com radiciação e potenciação. Ao final da aula, já colocarei para vocês lá no grupo a nossa primeira lista de exercício. O fechamento da nota de vocês esse bimestre aqui será assim, ó. 3 listas de exercício, valendo 2 pontos cada uma, e uma outra resenha valendo 4, tudo bem? Depois eu vou especificar isso para vocês direitinho. Essas listas que nós vamos fazer nessa sala de aula que eu for postando para vocês, já serão as listas que eu utilizarei para o fechamento das notas de vocês lá ao final do bimestre. Entendido essa parte, gente? Então serão 3 listas e uma resenha de um texto. Tudo bem isso? Tranquilo, pessoal? Serão as 3 listas, cada uma valendo 2 pontos cada, e um texto para que vocês façam a resenha no fechamento do segundo bimestre. Em relação à volta às aulas presenciais, não há previsão de volta às aulas antes do dia 16 de junho, tá, gente? Ou seja, esse segundo bimestre desse semestre aqui, provavelmente também ficaremos com aulas assim online. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês para a gente começar a falar aqui sobre... Lembrando que essa apresentação de slides começaria a mostrar para vocês agora, eu disponibilizo lá no grupo assim que acabar essa aula aqui. Quem tiver com o microfone aberto pode me interromper a qualquer momento. Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre números primos hoje, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação de slides aí? Sim. Sim. Ótimo. Não. Então vamos lá, números primos. Primeira coisa, o que são números primos? A gente tem que entender os números primos assim, ó. Os números primos é como se eles fossem os átomos da matemática. Eu quero dizer como um átomo da matemática. Eles que formam todos os outros números. Todos os outros números que existem, eles são formados a partir dos números primos. Então, entenderemos aqui os números primos como sendo os formadores de todos os outros números em matemática. Professor, Pois não. desculpa, não está aparecendo. Só está escrito números primos e seu nome. Não, é isso mesmo, é só o primeiro slide. Eu vou passando aqui os slides. Então tá. Obrigado. Então vamos lá, números primos. Passando aqui esse primeiro slide. Essa é a definição de números primos. Ó. O que são números primos? Nós em matemática chamamos de números primos aqueles números naturais que possuem um
e apenas um divisor. Ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O 24. 24 ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 3, sem deixar resto. Ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 3. Olha só, 24 dividido por 2 é 12. 24 pode ser dividido por 3, dá 8. 24 pode ser dividido por 12. 24 pode ser dividido por 6. 24 tem uma série de divisores. Quando um número não apresenta outros divisores que não seja 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Então, é chamado de número primo todo número que só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Exemplo de números primos, ó, o 2 é um número primo. Por que eu consigo dividir o 2 sem deixar resto? Só consigo dividir o 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E só consigo dividir o 2 pelo número 1. 2 dividido por 1 é 2. 1 é divisor de todos os números que existem. Todos os números podem ser divididos por 1. Então, para que ele não seja primo, além do 1 e por ele mesmo, ele precisa ter outro divisor para que ele não seja primo. Se ele tiver só 1 e ele mesmo como sendo divisores, nós chamamos esses números que são especiais para matemática. A partir deles que se constroem todos os outros números. Então, esses números são muito especiais para a matemática. E quem são eles? Os números primos. São aqueles números que só possuem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Esses números são muito, 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 muito especiais para a matemática. Até aqui, dúvida, gente? Vocês já tinham ouvido falar dos números primos? Ninguém nunca tinha ouvido falar? Todo mundo aqui sabe o que são os números primos? Falem comigo aí um pouquinho. Vocês entenderam o que são os números primos? Sim. Eu nem lembrava mais, eu ouvi falar. Ah, não lembrava mais, mas já tinha visto em algum momento da vida, né? Sim. Ah, isso é bom. Não lembrava mais. Não, não tem problema, mas assim, ó. Então vamos lá de novo para a definição de números primos. Números primos são aqueles números que só possuem 2 divisores. O 1 divide todo mundo. 1 e ele mesmo. Por exemplo, ó, se eu pegar o número 30, o número 30 é um número primo? Não, porque o número 30 pode ser dividido por 1, 30 dividido por 1 é 30. O 30 pode ser dividido por ele mesmo, 30 dividido por 30 dá 1, 30 pode ser dividido por 2, 30 pode ser dividido por 3, o 30 pode ser dividido por 10, o 30 pode ser dividido por 15. Então, 30 tem uma série de divisores. O 30 não é primo. Quando o número não é primo, nós chamamos esse número de número composto. Então, o conjunto dos números naturais, eles podem ser divididos, lembrando dos números naturais, são aqueles números utilizados para contagem bionívoca. É o conjunto daqueles números que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente. No conjunto dos números naturais não existem os números negativos e nem existem as frações nem nada disso. No conjunto dos números naturais, ou conjunto dos números naturais, ele pode ser dividido de várias maneiras distintas. Existem várias formas distintas de organizar o conjunto dos números naturais. Eles podem ser divididos em pares e ímpares, eles podem ser divididos em primos e compostos. Número primo é aquele que possui apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Os números compostos, o que são? Chamamos de números compostos todo número que não é primo. Então, ele não é primo, necessariamente ele é composto. Então, os conjuntos dos números naturais podem ser divididos em 2 conjuntinhos. Ou ele é primo, ou ele é composto. Ou é primo, ou é composto. Quando eu os divido assim, não existe outra classificação. É como quando eu organizo o conjunto dos números naturais em pares e ímpares. Não há um terceiro grupo, ele é par ou ele é ímpar. Também posso organizar os números naturais em números primos, aqueles que só possuem como divisores 1 e ele mesmo, e números compostos, aqueles que possuem mais de 2 divisores. Agora tem uma coisinha que é extremamente importante que nós precisamos entender, e que é essa informaçãozinha aqui, ó. Todo número composto pode ser decomposto. É isso que nós aprenderemos agora. Como decompor um número? Primeiro vamos entender melhor o que é um número, o que é isso da decomposição. Ó. Olha só, decomposição em fatores de números primos. Ó.
Nós chamamos essa afirmação da matemática de Teorema Fundamental da Aritmética, ou TFA, de tão importante que ele é. A matemática entende assim, ó, o que ela chama de fundamental é porque é mais do que importante. O que existe mais do que importante? Mais do que importante é aquilo que nos é fundamental. Nós chamamos de Teorema Fundamental da Aritmética. Ele diz assim, ó, todo número composto pode ser decomposto como fatores de números primos. O nome desse processinho que eu vou ensinar vocês a fazer aqui, ó, atenção, isso não é o MMC, tá? MMC nós aprenderemos depois. O nome disso é fatoração. O que é fatoração? É pegar um número composto e escrevê-lo como multiplicação de números primos. Então nós entendemos assim, ó, todos os números que existem, todos, exceto os números primos, eles são escritos como multiplicação de números primos. Olha só que interessante. Por isso que os números primos são tão importantes para a matemática. A multiplicação entre eles que produz todos os outros. Por que eu fiz no comecinho da aula aquela associação com a química? São átomos se reunindo que formam as moléculas formam as substâncias, e nós temos tudo que está ao nosso redor. Com os números primos é a mesma coisa. Os números primos eles vão se multiplicando e vão formando todos os números que existem. Então, toda vez que eu apresento a vocês um número composto, vocês devem ser capazes de decompô-lo em fatores primos. O nome desse processo que decompõe um número é fatoração. Ou, em Portugal, o pessoal chama de decomposição mesmo. Você vai decompor um número. Olha o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ó, 160, eu vou decompô-lo. 160 pode ser reescrito como 2 à quinta, ó, só aparecem números primos aqui. Ó. 2 é primo, 5 é primo também. Ops, desculpa, voltando lá. Então, 160 foi decomposto como fatores de números primos. Ó. O 160 foi transformado nisso. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Por isso, eu pedi para que vocês estivessem com a calculadora. Ó. Se eu fizer essa continha lá na calculadora, eu vou ver que dá 160. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. 160. Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas olha lá. O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes e depois multiplicado por 5 dá 160. Ou seja, peguei um número composto, que era o 160, e o decompus, ele se transformou em 2 elevado à quinta vezes 5, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Olha o 60 aqui, que bonitinho. Ó, vou decompor o 60. O 60 pode ser decomposto como 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Esse é o 60. Ou seja, 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado, lembrando aí de potenciação. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Olha aqui a decomposição do 360, olha lá. Olhem aqui a decomposição do 360, ó. 360 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso é o 360 decomposto. Por que isso também é tão importante para a matemática? Porque é utilizando a decomposição ou fatoração, como nós chamaremos aqui, é utilizando esses dados que nós calcularemos as raízes quadradas. E aí eu vou mostrar para vocês como. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar, então? Tá passando muito rápido. Tá muito rápido? Tá, demais. Não, professor, não tá não, tá difícil. Tá rápido. Vamos lá. Então vamos dar uma pequena Tá recapitulada. saindo lágrima do olho já aqui. Tá, é que a gente vai a parte da decomposição e da fatoração ali nós faremos juntos, tá? Vou pegar alguns exemplos aqui que inclusive já está na lista que eu vou mandar para vocês, e aí nós faremos juntos aqui a decomposição, mas vamos lá. Números primos, recapitulando, o que são números primos? São aqueles números que só possuem 2 divisores, um e ele mesmo.
Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, eu quero que vocês pensem nele com muita calma. O 29 é primo? O que vocês acham? Tempinho para vocês pensarem. 29. É, Sim. Sim? pra Sim. mim sim. Vamos conferir quantos divisores ele tem? 29 dá para dividir por 2? Não. 29 dá para dividir por 3? Também não. Por 4? Também não. Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Opa, o 29 só dá para dividir por dois números, por 1 e por ele mesmo. Portanto, o 29 é primo. Certo? 29 é primo. Um número, ele é primo ou ele é composto. Todo número que não é primo é chamado de número composto. Então, olha lá, definição de número primo. São os números naturais que possuem apenas dois divisores, e ele mesmo. Olha lá os exemplos de números primos. Ó, o 2 é primo. Atenção a isso, tá, gente? Eu já vi isso cair em concurso público. Inclusive, eu começo a colocar como observação nesse slide aqui, antes de enviar lá para vocês. Inclusive, deixa eu colocar agora, senão depois eu esqueço. Ó. Observação. Só existe observação. Olha que observação importante, ó. Só existe um número primo par. Um número primo par. O 2. O 2 é o único primo par. 2 é um número primo par. Ele só possui dois divisores, e ele mesmo. Só existe um número primo par. No último concurso público para PEB 1 da Prefeitura de São Paulo, caiu um exercício desse na prova, bastante gente errou. Só perguntava qual era o único número primo par e tinha as opções lá, né? O único primo par que existe é o número 2. Ele é o único número primo par. Tá bom? Por isso que eu coloquei essa observação lá, que depois eu vou mandar essa apresentaçãozinha de slides para vocês. Essa é a definição de número primo. Minha filha, todo mundo tá reclamando aqui. Eu reclamei pra ele. O que foi, gente? Pois não? Começou. Então, olha lá. Ó. Aí, vamos lá. Temos, então, dois tipos de números aqui, dois tipos de número no conjunto dos números naturais. Temos dois conjuntos aqui, temos dois tipos de número no conjunto dos números naturais. Eles são primos ou eles são números compostos. Se não é primo, necessariamente é um número composto. Por exemplo, o número 6. O 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo e dá para dividir por 3. Portanto, chamamos o 6 de número composto. Então, ele é primo ou ele é composto. Aqui são os números, a definição de número composto. Em matemática, definimos os números compostos simplesmente assim, ó. Se não é primo, é composto. Não primo, composto. E todo número composto pode ser decomposto. O que é decompor um número composto? Decompor um número composto é pegar esse número e reescrevê-lo. Mas reescrevê-lo de que forma? Como fator de números primos. É transformar esse número numa multiplicação de números primos. Aí depois sim vem a pergunta do como fazemos isso. Como nós faremos isso? Aí a resposta eu vou vir respondendo na sequência. Eu só quero que vocês entendam isso que é extremamente importante. Ó. É fundamental, inclusive, para a matemática. Todo número composto pode ser decomposto. Vou pegar, por exemplo, o número 8. Será que eu consigo escrever o número 8 como uma multiplicação de números primos? Consigo, ó. Quem é o 8? 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Transformei o 8 num conjunto de números que multiplicados, números primos que multiplicados dão 8. O 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Peguei o 8 e transformei o 8 em fatores de números primos. Quando eu faço esse processo, realizo esse processo chamado de fatoração,
Na verdade, o que eu faço com a fatoração é a decomposição de um número. É isso que a gente precisa saber. Esse assunto, fatoração, aparece no final do quarto ano, quarto bimestre do quarto ano do ensino fundamental 1, e ele adentra todo o quinto ano do ensino fundamental 1, tá bom? Tá, gente? Depois eu mostro para vocês algumas apostilinhas, tudo que trazem esse tipo de material para criança, para que vocês vejam como que isso é trabalhado em sala de aula. Aqui é um teorema. O que é um teorema para matemática? Teorema na matemática é uma verdade absoluta que não pode ser contestada, porque ela pode ser provada. Então, nós temos o teorema fundamental da aritmética. Eu não vou mostrar a prova aqui para vocês, porque a prova desse teorema exigiria um conhecimento matemático maior. Mas acreditem, isso é um fato. Todo número composto pode ser decomposto. O como se faz isso é o que eu mostrarei para vocês agora de duas formas distintas, tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam é assim, ó. Os números naturais são divididos em dois conjuntos numéricos. Ou eles são primos ou eles são compostos. Toda vez que me é apresentado um número composto, eu tenho que saber decompor esse número, pegar esse número e transformá-lo numa multiplicação, onde todos os fatores que estão sendo multiplicados são números primos. Por exemplo, aqui, ó, o número 60. Eu transformei o número 60, nesse caso aqui, numa multiplicação de números primos. Ó, o 2 é primo, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo. Eu decompus ou fatorei o número 60. Número 60 é um número composto, portanto, ele pode ser decomposto em fatores primos. Nós aprenderemos a fazer a decomposição de duas formas distintas, tá bom? Esse método aqui, da fatoração, e eu vou mostrar para vocês um outro método, e vou explicar para vocês um processo de ensino-aprendizagem, como é que a gente ensina criança entre 10 e 11 anos a fazer a decomposição de números. Aí quem tiver filho em casa, parente, sobrinho, primo, ou puder pegar uma criança literalmente emprestada de alguém, faça o teste e veja se você conseguir ensinar a criança a fazer isso. Lembrando que a gente faz isso quando uma criança já saiu da contagem biunívoca e foi para a contagem ordenada multiplicativa, quando ela já tem noção das 4 operações básicas. Aí a gente começa a ensinar para ela toda essa parte de fatoração e decomposição de números. Depois que ela já aprendeu a identificar quem são os números primos e tudo mais. Aí eu só tenho aqui mais um slidezinho que eu vou falar isso com vocês depois. Por enquanto, vou interromper a minha apresentação aqui para falar rapidinho com vocês. Vamos lá, pessoal. Estou aberto a dúvidas. Dúvidas? Antes de nós partirmos? Pois não, pode falar. No que você fez por 60, por 2, 30 por 2, como eu fui por 3? Tipo, 15 que apareceu 3. Certo. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu ia pedir para que vocês também, quem tiver com um caderninho aí, alguma coisa para anotar, que puder anotar, me acompanhem aí, ó. Vocês estão vendo a minha imagem? Vocês me enxergam bem? Porque a partir de agora eu vou colocar um caderninho aqui assim na frente aqui para que vocês vejam, tá bom? Tá. Vamos lá, vou pegar um número composto qualquer aqui, qualquer um. Vou pegar, por exemplo, 18. 18 ele é composto. Se não é primo, é composto. Dá para dividir 18 por alguém? Dá para dividir por 2. Ora, se não é 1 e se não é ele mesmo, isso já é a prova de que ele é um número composto. Por 2? Sim, não dá para dividir o 18 por 2? Ó, vou decompor aqui. Se dá para dividir por 2, então ele não é primo. Ele é um número composto. Se ele é um número composto, eu sei decompô-lo. Vamos lá, vou mostrar como é que a gente faz a decomposição. Vocês conseguem enxergar aí de onde vocês estão, pessoal? 18 ali? Sim. Ótimo, excelente. O que eu faço? Ó, eu coloco um tracinho na vertical ao lado do 18. Esse tracinho eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Façam um tracinho grande, porque a princípio eu não sei quantas linhas eu vou utilizar. Então, faça assim, ó. 18 e coloco um tracinho na horizontal do lado.
Tranquilo? Aí eu vou pensar assim, ó. Lembra do conjuntinho dos números primos? O menor número primo que existe é o 2. É o único primo par. Então eu vou pensar assim, ó. Qual o menor número primo por quem dá para dividir o 18? O menor número primo por quem dá para dividir o 18 é o 2. Concorda ou não? Isso. Sim. Então coloco o 2 aqui do ladinho, ó. E faço a divisão. 18 dividido por 2, sempre pensa assim, ó, para fazer a fatoração ou decomposição. Quem é o menor número primo por quem dá para dividir? Aí já fica respondida aquela pergunta, ó. Como é que eu sabia que era o 3 naquele caso ali? Porque não dava para dividir por 2. Se não dá para dividir por 2, eu vou para o número primo imediatamente maior que o 2 para ver se dá para dividi-lo. O número primo imediatamente maior que o 2 é o 3. Conforme eu farei aqui, ó. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9. Não. Olha lá como é que ó. Na linha de baixo, abaixo do 18, eu coloco o número 9. 9. O menor número primo por quem dá para dividir o 9? 3. Já viram de onde veio aquele 3? Não dá para dividir por 2. Então, quem eu coloco aqui do ladinho é o 3. Aí eu faço assim, 9 dividido por 3 é 3. 3. Ficou assim, ó. Olha lá, estou fatorando 18, ó. Agora pensa assim, quem é o menor número primo por quem dá para dividir 3? O 3 só dá por ele mesmo, não é isso? Isso. Aí eu vou só destacar um númerozinho para mostrar de novo para vocês, ó. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Quando aqui desse lado, ó, eu chego no número 1, acabou minha faturação, ó. Não sigo mais. Então, quando que acaba a minha faturação? Quando desse lado aqui chega no número 1. Chegou aqui no 1, ó. Fim. Acabou a faturação. Agora, ótimo, ó. Quem é o 18? 18 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 3. E, de fato, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Aí eu coloco um tracinho aqui e escrevo, ó. 2 vezes 3 vezes 3. Isso dá 18. Acabou a minha faturação. Fim. Faturei 18. O 18 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 3. Escrevi o número 18, que era composto como uma multiplicação de números primos. No pouco tempo que nos resta, e depois eu já abro uma outra sala e mando o link lá para vocês para nós continuarmos. Tá? Só tem que esperar fazer ele converter esse vídeo para MP3, porque ele está gravando, mas vou fazer rapidinho aqui o de mais um número. Ó. Vou fazer. Não, pode falar. Se na hora de colocar, eu colocar 2 vezes 3 elevado a 2, tá errado? Não, tá certíssimo, assim, né? 2 Porque vezes eu fiz o meu 3 que eu ao fiz quadrado. aqui, eu fiz isso. Eu fiz assim. Não, O senhor esse seria o próximo passo que eu vou mostrar para vocês. Ó, tá certinho. 2 vezes 3 ao quadrado é 18. Ah, entendi. Obrigada. Ó, vou fazer de mais um aqui para vocês. Vou fazer o do número 24 agora. Professor, Pois não. no caso você vai dividindo pelo número 2 até dar número quebrado. Começou a dar número quebrado, você divide pelo próximo mais alto. Isso, divide pelo próximo mais alto. É que assim, ó. Eu não posso colocar isso como técnica, porque nem sempre. Depois eu vou fazer. Não dá, vou fazer a fração do 45. Nem sempre dá para começar dividindo por 2, tá? Tem alguns números que vocês não vão conseguir começar dividindo por 2. Por exemplo, depois eu farei a fatoração aqui do 45. Olha só. O 45 ele é um número composto, mas ele não é par. Eu não começo dividindo pelo 2. No caso do 45, eu já começo direto pelo 3. Então, nem sempre eu começo pelo 2. Mas sim, assim que não for mais possível dividir por ele, você vai ao imediatamente maior, conforme eu mostrei para vocês na sequência. Ó. Deixa eu fazer o do 24 aqui. Ó.
Menor número primo por quem dá para eu dividir o 24? 2. 24 dividido por 2 é 12. Coloco 12 imediatamente abaixo do 24. Agora eu não olho mais para essa linha de cima aqui, eu olho para a linha de baixo. Qual o menor número primo por quem dá para eu dividir o 12? Atenção que eu tenho sempre que me fazer essa pergunta. Qual é o menor número primo? Porque observem que o 12 dá para ser dividido por 3. Mas não é essa a minha intenção. Eu tenho que perguntar qual é o menor número primo por quem dá para dividir o 12. É o 2. 12 dividido por 2 vai dar? 2. Olha lá. 3. Tá ficando mais claro agora, gente, como é que funciona a fatoração? Sim. 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 Aí eu só olho nessa linha aqui onde está o 6. Ó. Qual o menor número primo por quem dá para eu dividir o 6? Por 2 de novo. 2. Aí vai dar 3, depois vai dar por 3. Chegou aquilo que a gente chama de resto, ó. Chegou no 1, fim. Acabou a fatoração. Vou escrever aqui e vou colocar aí para vocês de novo. Então, quem é o 24? Ó? 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu vou colocar aí para mostrar para vocês. Ó. Ou 2 ao cubo vezes 3. Só um minutinho que já vou colocar aí já, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar aqui. Ó. Olha só. Fatorei. Cheguei a essa conclusão aqui, ó, o mesmo que 2 ao cubo vezes 3. Fatorei o 24. O que era um 24, que era um número composto, fora decomposto só em fatores de números primos, ó. Só aparecem números primos aqui desse lado. Isso é fatoração. A fatoração, ela está ligada diretamente ao cálculo das raízes quadradas e conforme vocês já viram aqui das potências. Aí eu mostrarei para vocês na sequência de que forma que eles estão associados. Antes, conforme prometido, eu só vou fazer a fatoração aqui do número nesse minuto de aula restante, do número 45. Pensem comigo, qual o menor número primo por quem dá para eu dividir o 45? Observem que o 2 falha, ó. 45 dá para dividir por 3. 45 por 3 dá 15. Qual o menor número primo porque eu consigo dividir o 15? Por 3 de novo. Dá 5, aí dá 5 e dá 1. Quero que vocês olhem a minha fatoração e vejam se ficaram dúvidas. Porque na lista lá terão alguns exercícios de fatoração. E o resultado deve ser sempre expresso assim, ó, de uma fatoração. Ó. Tá aqui. Essa é a fatoração do número 45. Quem é 45? 45 é 3 ao quadrado vezes 5. E olha como isso é verdade. Ó. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Eu só fiz o do 45 aqui para que vocês pudessem ver e observar que nem sempre eu começo a fatoração de um número pelo 2, porque se o número for ímpar, não dá. Lembrando que nem todo número ímpar é primo, tá? Por exemplo, ó, o 21 é um número ímpar, mas ele não é primo. 21 dá para dividir por 3, dá para dividir por 7 e assim consecutivamente. Pessoal, eu vou dar um tempinho de uns 5 ou 10 minutinhos para ele terminar de fazer o upload desse vídeo, tá? E converter em MP4. Aí já mando para vocês lá no grupo próximo para nós seguirmos com a aula aqui, tá bom? Ok. Tá bom. Então, tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.